Oi, eu sou Beatriz Zende e vou falar um pouco sobre a biografia do Graciliano Ramos. Ele foi um escritor brasileiro, o romance Vidas Secas é a obra de mais destaque dele. Ele é o melhor ficcionista do modernismo e também é o prosador mais importante da segunda fase do modernismo. Embora suas obras retratem sobre problemas sociais lá no Nordeste brasileiro, ele também apresenta críticas das relações humanas que se tornam interesse universal. Ele nasceu no ano de 1892, lá em Alagoas, na cidade de Quebrango. Ele é o irmão mais velho de 16 irmãos. E ele passou parte da sua infância na fazenda Pintadinha, que pertence ao seu pai, mas por causa de um longo período de seca, ele e sua família foi obrigada a se mudar lá para Palmeira dos Índios. Lá no ano de 1911, o Graciliano começa a ajudar o seu pai lá na loja de tecidos dele. E nesse período ele começa a escrever suas primeiras crônicas, seus primeiros contos em papéis de embrulho. E lá no ano de 1914 ele se muda para o Rio de Janeiro para trabalhar como revisor de jornais. Mas por causa da peste bubônica, alguns familiares morrem e ele precisa voltar para Alagoas para assumir a loja da família. É isso. Em 1915, ele se casa com Maria Augusta de Barros e com ela ele tem 4 filhos. Mas depois de 5 anos de casado, ela morre e deixa o Graciliano e mais 4 filhos. No ano de 1925, ele escreve o livro Caetés e lança apenas ele em 1933. No ano de 1927, ele se elege a prefeito, ele ganha, e no ano de 1928, ele se casa de novo com a Heloísa Leite de Medeiros, e com ela tem mais 4 filhos. No ano de 1930, ele renuncia ao cargo de prefeito para ser diretor da imprensa oficial. Então, o Graciliano ele vai se mudar para Maceió por 1 ano e depois ele volta para o lugar que ele se mudou com a família depois que teve aquele período lá de seca. No ano de 1931, ele fundou uma escola na sacristia de uma igreja e lá ele começou a escrever uma das suas obras mais importantes, que se chama São Bernardo, que foi publicada em 1934. Ele se tornou diretor de um órgão educacional lá em Alagoas, Maceió, lá no ano de 1933, e com isso ele revolucionou a educação de lá. Ele também foi preso lá no ano de 1936. Ele foi acusado de subversão pública e também acusado de ter participado da intentona comunista de 1935. Porém, essas acusações eram falsas, porque ele só vai participar do Partido Comunista 9 anos depois, lá no ano de 1995. E durante a prisão dele, ele se inspirou e escreveu outro livro, que se chama Memórias do Cárcere. Depois que Graciliano saiu da prisão, ele e sua família nunca mais voltou para o Nordeste e eles foram morar lá no Rio de Janeiro. Lá eles passaram por dificuldades financeiras para eles sobreviverem. O Graciliano começou a escrever uma série de contos sobre uma família nordestina retirante, né, que saíram do Nordeste. E as pequenas narrativas do Fabiano, que é o pai dessa família, foram publicadas em muitos jornais, em muitas revistas, mas só no ano de 1938 que foi tudo agrupado para formar o livro Vidas Secas. No ano de 1952, depois que ele recebeu muitos prêmios, ele foi convidado para ir em uma celebração lá em Paris. Depois dessa celebração, ele aproveitou para viajar, para conhecer outros lugares, que ele conheceu Tchecoslováquia, a União Soviética e também Portugal.
Mas depois dessa viagem, ele volta pro Brasil, ele adoece e ele morre no dia 20 de março de 1953, bem rapidinho, depois de alguns meses, vítima de um câncer no pulmão, em estágio avançado. Oi, eu sou a Fanny e eu vou falar da relação que o Vidas Secas tem com o modernismo. Bom, o Vidas Secas ele é dividido em 13 capítulos e ele faz parte da segunda fase do modernismo do Brasil. Sendo assim, ele contém algumas características do romance de 1930, como o realismo social, o caráter regionalista, ausência de idealizações, parcialidade narrativa, valorização do espaço, determinismo e linguagem simples, que essas são características tanto do modernismo, tanto que a gente consegue perceber ali no Vidas Secas. Bom, o livro ele possui 13 capítulos, onde todos os capítulos eles são independentes, nenhum depende do outro, então você pode ler na ordem que você quiser. E o livro ele começa relatando a vida de uma família do Fabiano, que é o pai, a mãe, sim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, que não tinha um nome, e a cachorra-baleia. O livro começa mostrando eles saindo de uma região, de um local, e tentando achar sobrevivência, uma vida em outro lugar. E nessa jornada eles vão acabar se estabelecendo numa fazenda, onde o Fabiano vai trabalhar para o fazendeiro, para o dono da fazenda, né? Mas mesmo assim eles vão passar por muitos momentos difíceis, pela seca, pelo frio, pela chuva, pelo alagamento, a forma de se aquecer, que era com fogueira, muito difícil. Eles não vão conseguir se enxergar como ser humano, eles não se encaixam, quando eles vão na cidade e se deparam com outros seres humanos, eles não conseguem se encaixar, se sentir confortável, porque eles são considerados, eles se consideram, eles mesmos, como um animal, como um bicho. Suas vestes, suas ações não batem com uma ação de um ser humano. Então eles se sentem muito desconfortáveis em situações onde eles têm que conviver com outras pessoas da cidade. O próprio Fabiano fala para ele mesmo que ele era um bicho. O livro também mostra que a família vivia sonhando, o menino mais novo, ele queria ser igual ao pai, porque ele não entendia, muito bem a situação que eles viviam. A mãe, o sonho dela era ter uma cama, porque ela não aguentava mais dormir em varas. O menino mais velho, ele infelizmente pega a realidade dele e reflete, sobre a vida dele e chega à conclusão de que a vida dele era um inferno. O pai, ele se mete em problemas com o soldado amarelo, ele é preso, ele sofre agressão, ele acaba tendo uma crise na cadeia durante aquela noite. E depois, mais pra frente, na história, ele novamente perseguido pelo soldado amarelo. E em todos os momentos, a cachorra-baleia vai acompanhá-los. Eles tinham um outro animal, que era um papagaio, que era mudo. Porque ele era mudo? Porque a família não falava, a família não tinha forças para falar. Eles tinham uma vida precária materialmente, também espiritualmente. Eles não... É muito pouco diálogo que tem no livro. Eles se comunicam por sons altos, por gemidos. Então, o papagaio, ele era mudo, mas infelizmente o papagaio morre logo no começo do livro, porque ele foi sacrificado para eles poderem se alimentar. A cachorra-baleia, ela é mais caracterizada como um ser humano do que os próprios seres humanos. O olhar dela é um olhar com sentimento. Ela faz de tudo para ajudar aquela família. E infelizmente ela fica muito doente e o Fabiano acha melhor matá-la. E quando ela leva o tiro, ela começa a sonhar. Ela entra em transe e começa a sonhar, mas ela sonha com uma vida boa para aquela família. Ela sonha com uma vida sem dificuldades, uma vida farta. E o livro, ele começa
da mesma forma que ele termina. A família, no começo, vai estar saindo de um local para outro, achando sobrevivência, e o livro vai encerrar com a família saindo de um local e indo para outro achando sobrevivência. E esse livro, ele é um livro muito famoso, ele é um livro muito conhecido, porque ele relata uma coisa que acontece até hoje, um problema que não foi resolvido. Então ele se encaixa em todos os momentos, em todas as épocas. Oi, Pro. Eu vou falar um pouquinho sobre os personagens da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, em 1938. Bom, eu vou começar falando sobre o Fabiano. O Fabiano, ele era um vaqueiro, chefe da família dos retirantes. Na obra, ele é considerado como rude, tanto que no dicionário Aurélio, o sinônimo do seu nome é inofensivo, pobre diabo. Sua pele era avermelhada, queimada, suas barbas e seus cabelos eram ruivos e seus olhos eram azuis. Sim, a Vitória, que vem de Senhora Vitória, é a mulher do Fabiano, um pouco mais dotada de conhecimento do que o seu marido, porque mesmo de formas rústicas, ela conseguia fazer contas, conseguia ter um pouquinho mais de conhecimento do que o seu marido. Ela era uma mulher humilde e o seu maior sonho era ter uma cama de couro, igual a do seu Thomas, porque a cama de couros para ele significava o fim da vida de retirante. Os meninos. Sim, os meninos, porque ambos os dois meninos não tinham nome. Na obra, eles são chamados como mais velho e mais novo. Isso na obra pode ter diversos significados, como, por exemplo, a representatividade de infância. Ou seja, a ausência do nome de ambos os meninos poderia generalizar a condição em que eles viviam, além do processo de animalização, que eles eram vítimas tanto quanto o pai, se a gente levar em consideração que até a cachorra da família tinha um nome. Baleia. Baleia era a cadela de estimação da família. É um personagem curioso, que na realidade tem uma ironia, porque não há nada de baleia na magreza, em que a seca dava para o animal. A baleia, ela era como se fosse parte da família, era como se ela fosse uma humana e como se ela soubesse a função que ela tinha dentro da família. Ela era super protetora com os meninos e ela acaba sofrendo um processo inverso de humanização. Ela tem tanto esse processo de humanização que até no momento da sua morte parece no livro que ela é uma humana. Seu Thomas da Bolandeira. Por votar e ser alfabetizado, ele era como um modelo de erudição e conhecimento para o resto dos personagens. Ele era como se fosse um exemplo, assim como eu disse da Senhora Vitória, que tinha o sonho de ter a mesma cama de couro que ele tinha. Oi, meu nome é Júlia e eu vou falar sobre as críticas sociais retratadas em Vidas Secas. Vidas Secas é uma obra que apresenta muitos problemas sociais. Mesmo que tenha sido escrito há muito tempo atrás, esses problemas podem ser considerados bem atuais. Por exemplo, as crianças não tinham nome. Era apenas menino mais velho e menino mais novo. E eram apresentados como quase bichos por Graciliano, pela falta de estudo, condições precárias de sobrevivência, fome, não saber expressar seus sentimentos direito. Até o cachorro tinha um nome, se chamava Baleia, sabia se expressar e demonstrar sentimento mais do que as crianças. A falta de comunicação também era um grande problema naquela família. Eles se comunicavam mais por grunhidos, e por expressões, não tinha muitas palavras. Tanto que em um episódio retratado no livro, o menino mais velho escuta a vizinha falar inferno. E ele nunca tinha escutado aquela palavra. Vai até a mãe perguntar o que era inferno e se ela já tinha ido até lá. Ela, querendo fugir ali da pergunta, manda o menino sair, que insistiu, na sua pergunta, ele queria saber o que era inferno e acabou levando um cascudo. Fabiano, o pai, em outro episódio também retratado no livro, amando assim a Vitória, foi até a cidade para comprar alguns tecidos e algumas coisinhas que faltavam ali para a casinha deles. Aí ali entra num jogo, numa aposta que acaba perdendo, infelizmente, contra o Soldado Amarelo, que interpretou mal as expressões de Fabiano. E para tirar um proveito ali em cima dele, acabou dando uma surra e deixou o Fabiano preso por um dia. Fabiano se sentiu muito injustiçado com essa situação,
mas ele não sabia se expressar nem se defender. Não sabia nem dizer o que ele estava sentindo. Então ele ficou ali preso, pensando em tudo que aconteceu, sem qualquer esperança de melhora, qualquer esperança de um futuro que ele fosse sair dali. Podemos ver um abuso de autoridade e um abuso social. O chefe de Fabiano, devido a sua falta de raciocínio lógico, também se aproveitava muito dele, pegando alguns lucros do seu trabalho para si. Infelizmente, Fabiano nem percebia. A má distribuição de renda também é um fator muito importante. E a desigualdade social também é gritante, principalmente nas áreas mais afastadas do Nordeste, né? Tirando aqueles pontos turísticos lindos que a gente vê na TV, em viagens, enfim. Essa má distribuição afeta demais a vida das pessoas. E essa negligência política e da desigualdade social é gritante e perceptível. Se a gente vai em áreas mais afastadas, assim, a gente vê essa desigualdade. Enquanto uns vivem com muito conforto, muita estabilidade financeira, oportunidade de crescer mais ainda na vida, de estudar, muitas outras não têm nem o que comer e vivem sem qualquer esperança, infelizmente.